Vamos começar nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos receber nossa amiga Nilva Busata, que vai falar com o tema Amar o Próximo como a Ti Mesmo, né? Então, muito obrigada, Nilva. Vamos pedir para você fazer a prece final, por favor? E vamos, então, nos concentrar neste momento, agradecendo a Deus esta oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais, para receber as dádivas que a casa nos dá, amparando, fortalecendo a nossa energia, a nossa fé também. Pedimos, Pai amado, que o Senhor proteja a nossa palestrante, que ela possa trazer para a gente essa orientação que vem do mais alto. Agradecemos aos trabalhadores desta casa também, que nos recebem, que possam ajudar a todos, inclusive os desencarnados também. Obrigada, meu Deus, e que seja sempre feita a vossa vontade. Boa noite a todos. Minha proposta de hoje é que vocês saiam se amando. E aí, a partir do se amar, amar o próximo. Jesus, ao ser indagado sobre o maior mandamento da lei, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus deu tamanha importância para o amar a si mesmo? Por que amar a si para depois amar o próximo? Você se ama? Não precisa me responder, mas quero que vocês acessem o que vocês sentem para o final da nossa fala, ver se dá para estar um pouquinho diferente. Você tem consciência que há uma relação de você para com você mesmo? Que é um diálogo aqui dentro da nossa cabeça o tempo todo? E aí vem a pergunta: como você se relaciona consigo mesmo? Você se aceita? Você se respeita? Você se perdoa? Você se ama? E aí vem a pergunta: dá pra você se amar assim como você é? Mas daí eu tenho uma pergunta: podemos amar aquilo que nós não conhecemos direito? Você sabe me dizer por que você é como você é? Como você pensa, sente e age? Você sabe me explicar por que você é assim? Você saberia me dizer o que você faria nessas diferentes circunstâncias? Crises, traições, frustrações, decepção, poder, dinheiro, doença, envelhecimento. Aquilo que vocês pensaram, será que vai acontecer? Aquilo que vocês conhecem de si mesmo até hoje, vocês podem me garantir que vão agir dessa forma no futuro? Se vocês saírem daqui só com esse slide, eu já estou contente. Você sabe quem você é? Tem uma notícia: ilustre desconhecido de si mesmo. É paradoxal, não é? Como
a gente não se conhece. Então, eu vou explicar. Por que é assim? Bom, estamos na casa espírita. Então, nós precisamos fazer a leitura desse tema que Jesus trouxe sobre a ótica espírita. O que a ótica espírita nos dá? Onde estamos, quem somos, com quem estamos, por que estamos aqui e como se dá a evolução. Opa! Será que está com mal de contato? Onde estamos? Em que tipo de mundo nós estamos? Provas e expiações. O que acontece no mundo de provas e expiações? O mal ainda predomina. Guardem isso. Quem somos? Somos espíritos criados, simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Com quem estamos aqui? Pois estamos tendo interferência. Com outros espíritos simples e ignorantes que habitam no lugar onde o mal predomina. Estaremos, nós e os outros, em algum nível da escala. Já aconteceu isso outras vezes? Então, o que a doutrina nos fala? Que temos espíritos de 3 ordens. Nós somos espíritos de 3ª ordem, aonde a ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões existem. Guardem isso, porque nós estamos falando de amar a si mesmo. Então nós temos orgulho, egoísmo e más paixões. Por que estamos aqui? Para nos desenvolvermos, para mudarmos, para evoluir. Então, o que é evoluir? Desenvolvermos as virtudes que ainda não temos. Está querendo trabalhar mesmo, gente? Mensagem. Está mexendo? Vamos com o que temos. Então, será que vale a pena virar para vocês? Hoje temos o auxílio pisca-pisca da palestra. Bom, estamos aqui para evoluir, chegar de um jeito e sair do outro. Como se dá o processo de evolução? Ele se dá de um modo que nós vamos diminuindo a animalidade em nós, o instinto, e vamos aumentando a nossa espiritualidade, a nossa angelitude. Bom, quais são as consequências de sermos espíritos encarnados no planeta de provas e expiações? Nós já trabalhamos aqui isso. Então, nós chegamos com um tanto de virtudes e com um tanto de outras características para desenvolvermos, né? Que nós chamamos de defeitos, de imperfeição. E aí, veja, a vida vai nos expor a situações. Eu acho que eu vou virar aqui daí, vocês conseguem ter uma noção.
coração. Vai estar difícil, né? A vida vai nos expor a pessoas, situações e contextos aonde possamos usar as nossas virtudes e oportunizar o desenvolvimento das nossas perfeições, das virtudes que nós ainda não temos. E aí, veja, estamos aqui para conhecer exatamente o que nos falta. Quais são os nossos defeitos? Isso aqui é importantíssimo para a gente trabalhar o auto-amor. Estamos aqui para conhecer aquilo que não é bom em nós. Lembra da minha pergunta lá? É possível nos amar como estamos? É possível nos amar sem nós nos conhecermos? Vamos ver se a gente consegue responder isso até o final. Então, o que vai acontecer? Nós vamos errar. Nós vamos manifestar a nossa imperfeição. Nós estamos aqui para isso. Porque lembre, eu só posso fazer aquilo que o meu nível evolutivo permite. Se eu estou na terceira série, eu não vou fazer coisa de pós-doutorado. Então, qualquer circunstância a que eu for exposta, vai ser meu nível de terceira série. Agora vamos pensar que é muito mais complexo. Eu estou numa série a nível moral, noutra série a nível intelectual, a nível cognitivo. Então, por isso que eu não sei quem eu sou. Por isso, pontinho de interrogação. Agora veja. Somos herdeiros de nós mesmos. Num planeta de provas e expiações, todas as situações, ou elas são uma prova, quer dizer, o momento em que eu vou testar uma nova habilidade, o quanto aquilo está firme dentro de mim, ou consequência das minhas ações pretéritas, que é o que nós chamamos de expiações. Então, todos os contextos, ou são provas, ou são expiações, ou são expiações que servem de provas. Sendo assim, só podemos ser como somos. Pensarmos como pensamos. Sentir como sentimos. E agir como nós agimos. Não tem como sair coisas diferentes de mim. Eu tenho esse direito. E eu quero que isso ressoe dentro de vocês. Você tem o direito de pensar como você pensa, sentir como você sente e agir como você age. Essa vaga aqui nessa encarnação é para você. É para o teu nível. Deus te deu essa vaga. Aí eu pergunto, quem é você para se desmerecer? E quem é qualquer outro para te julgar e dizer que você não é bom o suficiente? Acredito que as regras do lado de lá sejam mais justas do que a nossa régua. Por isso que é dito, não julgueis. Não é só para não julgar o outro, é para não se julgar. Isso vale para todos. Agora veja. De uma encarnação para outra, nós temos o véu do esquecimento. Eu, por exemplo, eu tinha muita facilidade para matemática, química e física. Eu não sei como eu aprendi essas ciências lá atrás, mas eu aprendi. Porque mal o professor começava a explicar, eu conseguia entender, já ia lá fazer os exercícios, quando o professor liberava para fazer os exercícios, eu já estava lá ensinando os outros. Agora, português, biologia, história. Veja, história, a princípio, não é mais simples do que matemática, mas é um tipo de raciocínio que eu tinha dificuldade.
É um tipo de memória que eu tinha dificuldade. Tá? Então, veja, eu não sei como eu tive meus aprendizados. Eu usei aqui o exemplo do intelectual. Então, se eu não sei o que tem no meu passado, eu não sei o que tem dentro de mim. Lembra? Ilustres desconhecidos de nós mesmos. Olha só. No Livro dos Espíritos é perguntado: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar ainda nessa vida? E resistir, melhorar e resistir ao mal. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade, Jacobo disse. E aí vem a pergunta: como nós então vamos saber quem nós somos? Como é que é a dinâmica do aprendizado? Aqui entra a metáfora do lago. Para quem assiste as minhas palestras, não tem nenhuma palestra que eu não falo. Aprendi com o José Antônio e viesou todo o meu aprendizado do espiritismo e da psicologia. A pessoa chegou para o lago e pergunta: por que você está enlameado? O lago responde: sabe o que é? Chegou alguém aqui e cutucou meu fundo e aí a lama subiu. A pessoa olha e fala assim: não, é porque você tem lama no teu fundo. Então veja, as situações da vida cutucam. O que sai estava lá dentro. E veja, o que estava lá dentro? O que eu já aprendi e o que eu ainda não aprendi. Por isso eu sou um ilustre desconhecido de mim mesmo. Eu vou me descobrindo, eu vou me revelando. Se alguém lá atrás me falasse a mãe que eu seria, eu não acreditaria. Porque, gente, qual era o meu defeito até eu ter filhos? Preguiça e procrastinação. Eu fazia, eu era responsável, mas eu fazia na última hora, com tempo hábil. Não deixava passar nada. Mas, aí, vieram os filhos, 2. Desde então, eu não sei o que é preguiça. Catalisou o processo, cuidado, trabalho, casa, e se vira nos 30 e deu bom. Hoje é difícil ficar parada. Eu fiquei de repouso da gravidez do meu mais novo. E aí eu brinco, que foi assim, fez 25 anos semana passada. Foi a última vez que eu fiquei parada. E depois, um pouquinho no fim de semana, eu era lá. Então veja, a circunstância da maternidade, ela catalisou, ela me aterrou, ela me focou, ela fez com que eu conseguisse ser mais prática. Então vejam, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. À medida que veio, eu respondi. Mas nem todo mundo responde. Se a gente for ver, muitas vezes as mães, elas se cobram um monte e, na verdade, o que saiu delas? O que ela tinha, porque, não vem download de mágico nenhum quando a gente engravida. É o que está ali dentro que vai sair. Não é posto nada aqui dentro. Então, veja. O que nós temos? Então, vamos lá. O que cutuca e o que aparece. Estamos falando do amor a nós mesmos. Então, eu tenho um corpo, uma aparência. E eu tenho uma relação com esse corpo. Gente, um corpo mais bonito, mais feio, mais harmonioso, mais desajeitado, causa um impacto diferente nos outros. Tá? E eu vou ter que lidar com a resposta dos outros. Entenda, a prova da beleza é uma, da feiura é outra,
E nós, réis mortais, como eu costumo brincar, não somos bonitos de admirar, nem feios de assustar. Nós estamos aqui com algumas coisas bonitas, outras não tanto. E somos normais, somos medianos. Tá? Mas, de modo geral, aí como psicóloga eu posso falar, quão poucas pessoas olham no espelho e aceitam o que vem. Lembra, tudo na nossa vida é uma prova ou uma expiação. Então esse corpo, ele tem um objetivo. E as doenças que eu trago? Elas me dão certa condição. Quando Júpiter fala do diabetes, né, ele normalmente coloca de que são espíritos indisciplinados, aonde o diabetes faz, né, oportuniza que tenha que se disciplinar. As características que a pessoa tem. Então, as habilidades, aquilo que é fácil para ela, aquilo que aprende fácil, rápido. E tem os defeitos, as coisas que são difíceis. E a personalidade. Né? A criança desde cedo vai mostrando a sua personalidade e as suas habilidades. Então, tem o que elas causam no ambiente e tem o que causa isso nela. Ser mais inteligente pode ser uma prova ou uma expiação. Ser mais lentinho. Ser mais simpático. Vamos agradar mais ou agradar menos? Muitas vezes a gente tenta agradar e não consegue, a gente não tem habilidade. Tem outros assim que todo mundo fica encantado olhando. Nós causamos um impacto. E como nós lidamos com o impacto? Voltando lá na questão do corpo, da beleza, eu costumo brincar com as meninas. Eu falo, tá, se você for a menina mais bonita do pedaço, para quantos meninos importa você ser bonita? Você vai ficar com todos? Não, só quero um. Tá. E aí todos te acharem bonita, todos gostarem de você, como é que vai ficar os outros? Chorando por você. Aqui você despide pode ficar obsediando, né? Torcendo para que não dê certo, para que sobre, para algum dos outros apaixonados. Será que é bom mesmo ser tão bonita? Uma pessoa feia, ela tem que buscar outros recursos para agradar. A gente não fala que a gordinha sempre é simpática? Tem que buscar formas de interagir. E veja, a gente vem com uma família que tem certas características. Nasci numa família italiana. Gente, eu sou descendência italiana, né? E aí eu vim estudar para cá. E quando eu voltava para casa, meus pais ainda eram casados, o meu quarto era super distante, era uma casa grande, super distante da cozinha. Aí eu estava acordando, nossa, eles estão brigando essa hora da manhã? Aí eu me aproximava da cozinha, era um papo animado. Ela fala assim, eu me interesso quando eu vou visitá-lo, eles vão falando e eu meio que me encolhendo, porque aqui a gente fala num tom bem mais ameno. A italianada, os gaúchos, os catarinenses falam super alto. Vamos lá, nascer numa família assim, ou numa família de japonês? Numa família de alemão, numa família negra, índia. Vocês entendem que essa cultura, ela tem certas características e quem nascer nela vai se relacionar com essas características. O pai italiano é mais afetivo, o alemão e o japonês é menos. Tá? A mãe vai ter características diferentes. E aí? Então, eu vou estar num contexto específico, vou me relacionar com esse contexto. Né? Parentada. Sabe quantos primos eu tenho? 60. Meu pai tem 12 irmãos, minha mãe tem 8,
né? Todos no mínimo têm 2 filhos, tem alguns que têm 5. Tem 60 primos. Quando eu vou visitar meus parentes, é uma festa só. E eu vim morar em Londrina que eu não tenho ninguém, só tenho meus filhos. É bom para se relacionar bem, a gente só vai e volta. Porque, por mais maravilhoso que seja, se a gente fica muito perto, as diferenças aparecem. E o nível socioeconômico? Como a gente se relaciona com aquele nível socioeconômico aonde a gente nasceu? Lembra? Prova e expiações. Ali está o contexto que vai nos afunilar, nos levar para onde a gente precisa. E a nossa história? Nossas perdas, mudanças. Por exemplo, eu nasci no interior de Santa Catarina, num sítio. Mudei para o Rio Grande do Sul com meu pai para fazer faculdade. Depois voltamos para Santa Catarina. Eles foram para Sorriso, no Mato Grosso. Eu fiquei em Cuiabá, terminei o médio e vim para cá. Gente, sabe uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, na minha programação reencarnatória? É que o meu lugar é Londrina. Eu tive a experiência de quando eu cheguei na rodoviária antiga, eu conectei. Eu sabia que tinha chegado no meu lugar. Não tinha nem conhecido a cidade ainda. Depois eu vim para o Mato Grosso, né, numa viagem lá direto de lá para cá, super cansada. Mas eu lembro até hoje a sensação de a hora que eu desci. Eu cheguei. O meu espírito sabia que tinha chegado. Agora vejam, ó, eu tenho uma história de mudanças. Perdas, mortes, separações. Por que a gente passou nisso num momento ou no outro? Que impacto isso causou dentro da gente? E como a gente se relaciona com esse impacto? E as situações de crise, traição? Lembra, gente, por exemplo, a traição. Se eu sou traída, a raiva, a mágoa, a vingança, não é o outro que colocou aqui dentro. Lembra? Ele cutucou. O que apareceu estava lá dentro. Por que a vida me expôs à traição? Para eu conhecer o que estava lá dentro. Por que eu passei pela perda do dinheiro? Ou ganho de dinheiro fácil? Ou mais difícil, aquilo que apareceu em mim. Hoje eu atendia um rapaz que, digamos assim, pensa no avião, alguém que cresceu muito. Ele era pacoteiro no Viscardi. O pai era pedreiro e a mãe doméstica. E pensa num moço capaz, focado. E aí, ele tem uma irmã que usa droga e uma mãe de 60 e poucos anos. Daí, ele, magoado com algumas coisas, né, no lidar com essa irmã, e aí ele assim, mas você sabe o que é? A minha mãe passou por muita coisa na infância. Gente, pegar essa geração, 60, 70 anos, todos passaram mais ou menos pelas mesmas coisas. O mesmo tipo de pai, o mesmo tipo de dificuldade. Mas não são todos iguais. Por quê? Porque trouxe coisas diferentes para fora. Vamos lá, nós estamos trabalhando se amar. E aí eu pergunto, de novo, você se aceita? Você se respeita? Você se perdoa? Você se ama? Você pode aceitar esse tipo físico que a vida achou por bem você vir? É a ferramenta para essa encarnação. É o que você precisa. Ah, mas não é tão belo quanto eu gostaria que fosse. Será que beleza é uma coisa importante para você? Será que aquilo que você se perdeu em outras vidas, nessa veio? Que, gente, quantas pessoas feias de assustar a gente conhece? A maior, 90% das pessoas são médias.
coisas mais bonitinhas, não tem nada muito feio. Por que queremos ser belas? Dá para ver o orgulho, o egoísmo e a vaidade aí? E com isso a gente não aceita esse corpo? Aquilo que devia ser a ferramenta para eu usar para a minha encarnação, eu fico brigando com ela. E a minha personalidade? Mais simpática, menos simpática, mais carismática, mais introvertida. Gente, introversão e extroversão é genético. E aí se valoriza quem é extrovertido, e aí você não se aceita porque você é introvertido. Eu sou introvertida e tímida, mas tenho uma certa facilidade de ir, né? Preciso reconhecer o ambiente, depois eu vou me sentindo mais à vontade. Para falar sempre, hoje até que não, nem tanto, né? Mas friozinho na barriga, depois de 32 anos, né, Darcy? Né? O friozinho na barriga, né? Muitas vezes ainda está aqui. Né? Quando pega de surpresa a gente, então, nem fala. Mas vamos lá, essa é a personalidade que eu tenho. Eu posso amansar, eu posso melhorar? Posso, devo. Mas a partir da aceitação, por isso a pergunta, você aceita a tua personalidade? Você aceita o conjunto de habilidades, de dons que já estão legal? Isso é fácil, né? E a listinha das imperfeições? Gente, aqui vem a questão. A gente vem para aquilo que a gente não é. E aí a gente briga e se sente menos do que os outros porque não desenvolveu, porque ainda a vida expôs a gente exatamente em circunstâncias para a gente ver onde a gente não é bom ainda. A gente teve aquela primeira resposta, vai ter outra situação ali na frente que a gente já vai conseguir ter uma resposta melhor. Lembra da definição do pecado? De errar o alvo? A gente começa a descobrir o alvo, mas ainda não vai acertar o alvo. E aí a gente não, aqui é o ponto principal da palestra. Espera aí, eu tenho o direito de ser imperfeito. A vida vai me trazer situações em que a minha imperfeição vai aparecer. E eu vou ficar me massacrando porque eu tenho essa imperfeição? É disso que nós estamos falando? Faz sentido, gente? O defeito é a perfeição que ainda não se desenvolveu. Se eu for tocar violão, eu nunca fiz aula, vai sair horrível. Eu sou primária. Eu tenho o direito de ser primária. Eu vou me culpabilizar por eu nunca ter estudado? E no momento que eu vou estudar e ter dificuldade, eu vou ficar chateada comigo mesma porque eu não tenho facilidade? Me comparar com quem tem? A gente foi no jantar do Luciano no sábado, né? E aí estávamos no grupinho da faculdade. E aí a filha do amigo lá, do Mário, está terminando psicologia também. E aí a gente estava lá, nós estávamos em 3, né? Contando como é que era na época da faculdade. Essas duas amigas eram baratas. Uma tirou a laurea acadêmica, nunca trabalhou na área. Mas ela tinha uma facilidade enorme. A outra só tirava 9 e 10. Gente, mas cada vez... O que ela sofria em cada prova era como se ela ia tirar 0. Ela nunca tirava 0. Mas ela sofria muito para ter o desempenho dela. E eu estudava o que dava, depois na hora da prova eu ia tranquila. Né? Digamos assim, vamos ver o que dá. E eu sempre pensava assim, por que as duas conseguem tirar 9 e 10 e eu não? Mesmo camelando, e muitas vezes estudava juntas. Mas elas tinham uma capacidade de fixação maior do que a minha. Essa é a minha capacidade. Eu tenho que fazer a minha jornada com a minha, não com a delas. E nós seguimos caminhos totalmente diversos. Talvez o que cada uma tinha serviu para a sua jornada. Então, você aceita. Você respeita a tua história? O que fez, como fez e por que fez? Gente, pode ser que não seja bonito.
Pode ser que não seja melhor, mas foi o que você conseguiu com os recursos que você tinha. Você respeita o que você faz, como você faz e por que faz? Você sabe me garantir como você vai conseguir fazer no futuro as coisas? Ninguém disse que você tinha que fazer melhor do que você faz. Você se perdoa por ser quem você é? Por pensar como você pensa, sentir como você sente? Por não ter as virtudes que você gostaria de ter? Você se perdoa? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vocês ouviram? Então vamos pensar. Como se deve se relacionar com quem ainda se é? Como eu, Nilva, quando a criança erra, manifesta a imperfeição, a inabilidade dela, a gente é indulgente. Ele vai aprender, ele ainda não consegue, mas ele vai. Podemos ser indulgentes para conosco mesmo? Aceitar e respeitar quem somos? Como nós devemos perdoar as ofensas que nós ainda fazemos aos outros? Aquilo que a gente fez e consegue ver que não foi legal. É tão difícil isso, gente. Teve uma situação há uns tempos atrás, uma pessoa lá do meu passado me procurou e queria ser amigo. Eu falei, não quero ser tua amiga, né? Nossa história já foi. E aí ele insistiu e falou assim, você desgraçou a minha vida. Aí ele me procurou mais. Ai, gente, mas se eu falar essa palavra tão forte, me doeu tanto, me incomodou. Depois eu escrevi, pedi desculpa, porque assim, como agir naquele momento é responsabilidade minha, não dele. Não que o comportamento dele fosse correto, mas o que importa é o meu. Mas o engraçado foi o seguinte, esses dias eu fazendo uma revisão, pensando em algumas coisas, falei, não, mas foi muito forte o que eu falei. Eu preciso pedir desculpa. Aí puxei no WhatsApp. Eu já pedi. Pedi em 2020. Difícil de me perdoar. Nem ficou registrado que eu já tinha feito a minha culpa. Estava aqui me pesando ainda. Gente, é mais fácil perdoar o erro do outro do que aonde a gente vê que era. E isso faz muitas vezes que a gente não queira ver os nossos erros. Como a gente deve agir conosco mesmo? Com benevolência. Ter boa vontade. Ontem, acho que foi ontem essa situação, dei risada de mim mesma. Falei, nossa, você já pediu e nem lembrou. Tá ficando com Alzheimer. Se amar significa, então, ser indulgente, benevolente e se perdoar por quem se é. É amar o outro, sim, mas como a nós mesmos. Porque, gente, ninguém tem que nos amar. Outra, vocês entendem? Eu vou amar vocês à medida que eu me amar. Então, se é difícil eu me amar, por que eu acho que o outro já se ama e aí já consegue me amar? Lá no mandamento está amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ali está toda a lei e todos os mandamentos. Não está escrito em lugar nenhum para esperar o amor do outro.
Quem disse que o outro já é capaz de amar? Ou se é capaz de amar, consegue agir segundo esse amor, naquilo que eu espero. Então, o convite é: nossas imperfeições, nós estamos aqui para que apareçam nossas imperfeições. O chamado é nos amar com os defeitos, com as imperfeições, porque se esperar a gente estar perfeito e evoluído, vai demorar para a gente se amar. É um meio para ficar mais fácil o processo. Porque se, ao eu perceber que eu tenho dificuldade de me perdoar, eu brigo comigo, e aí me sinto mais indigna, vocês entendem que eu perco tempo para focar no alvo, que é me perdoar? Então, nos amar significa aceitar tudo que nós trouxemos como prova, como expiação, sabendo que nós temos a capacidade para dar conta disso, sabendo que nós estamos aqui por causa disso. E em vez de procurar o amor do outro, muitas vezes até se violentando, vamos aprender a nos amar, a dar para nós só aquilo que nós mesmos podemos dar. Quer um exemplo simples, gente? Presente. Que melhor do que a gente para comprar algo que vai agradar? Nós queremos que o outro adivinhe e acerte. Qual é? Você consegue acertar? Você consegue? Mas é um desafio. Seria muito mais fácil, pelo menos assim, elas facilitar. Ó, a listinha, eu acho barata a molecada, né? Eles têm outro dia eu perguntei, filho, o que a tua mulher quer de aniversário? Ele, mãe, na listinha dela tá isso, isso, isso. Opa, assim fica fácil, né? Escolhi uma das coisas para dar. Gente, a proposta era essa. Se vocês saírem dessa fala procurando, tendo como alvo se aceitar, se respeitar, se perdoar para se amar, já temos um bom começo de uma jornada bem longa. Não é fácil, mas é o começo. Fazer oração. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita luz, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos encarnados, de estarmos aqui no exercício das nossas provas, na vivência das nossas expiações, no autorrevelamento que as situações e circunstâncias nos ocasionam. Pedimos, Pai, que consigamos sintonizar com o Teu amor. Somos criaturas feitas à Sua imagem e semelhança. Você nos pede para que Te amemos mais do que qualquer coisa. Pedimos realmente o auxílio para que consigamos aprender a nos amar enquanto estamos no caminho. O nosso potencial é o divino. Nós vamos chegar à perfeição. Mais tempo ou menos tempo. Temos a escolha. Mas somos filhos de Deus. E Deus não erra. Não somos um erro. Somos divinos. Que aprendemos a cada dia a nos amar. Que assim seja. Obrigada, gente.